Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha esperta, estão estudando direitinho? Estão desenvolvendo o conhecimento de vocês? Espero que sim. Espero que todo mundo esteja atento, estudando direitinho, né? Para que vocês, fiquem cada vez mais inteligentes, mais espertos. Vocês são espertos, eu confio em vocês. Hoje nós vamos para a nossa 14ª aula de matemática. Eu sou o professor Renan, sou professor da rede municipal. Eu sou professor na Escola de Tempo Integral Daniel Batista e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre semelhanças e diferenças. Preparados? Semelhança e diferença. Isso mesmo. Você já ouviu falar, por exemplo, que um filho é igual ao pai, é semelhante ao pai, né? Aí a gente fala assim, olha, esse menino é a cara do pai dele, igualzinho o pai dele, né? Pois então, a gente consegue ver esses conceitos no nosso dia a dia. Mas deixa eu falar um negocinho para vocês. Na matemática, esses conceitos, eles ganham uma outra conotação, que a gente precisa estar atento aos detalhes para que a gente possa compreender, beleza? Olha lá, igualdade na matemática, ela é o quê? Podemos dizer que a igualdade é quando duas operações, eles têm a mesma quantidade entre si, né? E aí a gente pode representar essas duas operações com um sinal, e esse sinal é o sinal de igualdade, né? Todo mundo já viu o sinal de igualdade no livro de matemática, não já? Por exemplo, se eu pegar lá e falar assim, 2 mais 2 é igual a 4, né? E aí o sinalzinho de igualdade é aquelas duas barras, uma em cima, uma embaixo, né? Mas vamos continuar. Veja aí no slide de vocês que vai aparecer duas figuras, né? Um brigadeiro, o sinal de igualdade, e outro brigadeiro, né? Essa sentença ela é verdadeira porque tanto do lado esquerdo como do lado direito do sinal de igualdade, desse sinal, né? Nós temos exatamente o mesmo brigadeiro. Então, é uma relação de igualdade verdadeira. No exemplo de baixo, nós temos também uma bala ou um bombom, né? Como você preferir chamar. E um brigadeiro é igual a um brigadeiro e uma bala. A sentença também é verdadeira, porque tanto do lado esquerdo quanto do lado direito nós temos, além da mesma quantidade, o mesmo objeto, no caso, uma bala e um brigadeiro. Então, as duas sentenças representam uma relação de igualdade. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Olha só, eu trouxe aqui as minhas bolinhas de isopor, beleza? As bolinhas de isopor estavam guardadas lá em casa e eu pensei em trazê-las para fazer essa demonstração. Vamos lá. Nós temos aqui um saco com bolinhas de isopor e eu trouxe também um outro saco aqui dentro que eu vou usar para colocar as quantidades, Tenho aqui um saco e eu vou reparti-los agora, beleza? Então, um saco, outro saco, e agora eu vou colocar algumas bolinhas dentro desse saco. Contem comigo, olha lá. 1, 2, 3 bolinhas, vou botar mais uma, 4 bolinhas, beleza? Aqui no meu primeiro saco, saco número 1, eu tenho 4 bolinhas de isopor, e agora eu vou para o saco número 2. 2, 3, 4, vou continuar colocando, 5 e 6 bolinhas. Acho que agora já está bom. Então, se vocês prestarem atenção, tenho 2 sacos. Um com 6 bolinhas de isopor, outro com 4 bolinhas de isopor. Tudo ok até aí? E eu pergunto para vocês, esses 2 sacos representam uma relação de igualdade quando a gente leva em consideração a quantidade? A mesma quantidade de bolinhas de isopor que há num saco, há no outro? E aí vocês podem me responder de imediato, né? A gente vai
perceber que não há uma relação de igualdade. O que eu preciso para que esses dois sacos tenham a mesma quantidade? Vamos lá. Eu precisaria acrescentar quantas bolinhas de isopor nesse saco tem menos para ser a mesma quantidade? Mais 2 isopores. 2 bolinhas de isopor, exatamente. Vou pegar uma, pegar 2. E agora nós temos 6 de um lado, 6 de outro, e agora sim nós temos uma relação de igualdade. Professor, como é que a gente representa isso utilizando os números, os numerais, as operações? Vamos para o quadro. Preparados? Quem puder anotar, anote aí, beleza? Então, olha só. No meu primeiro saco, eu tinha 4 bolinhas de isopor, beleza? Está aqui, ó, representado, essa quantidade de 4. Vou até colocar embaixo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? Eu precisei acrescentar mais 2 bolinhas para que ela ficasse igual ao outro saco de bolinhas de isopor que eu tinha colocado, que era de 6. E aí vou botar bem aqui embaixo essas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Olha só, aqui nós temos uma relação de igualdade verdadeira, né? Então, a mesma quantidade de isopor, de bolinha de isopor que tem do lado esquerdo do sinal de igualdade, tem também do lado direito do sinal de igualdade, relação de igualdade. Professor, e se a quantidade que tivesse aqui do lado esquerdo fosse diferente da quantidade que tem ali do lado direito? Aí, nesse caso, nós não teríamos uma relação de igualdade, e sim uma relação de diferença. Por quê, professor? Porque as quantidades que estão aqui do lado esquerdo são diferentes da quantidade que estão do lado esquerdo, é diferente do lado direito. Beleza? Então, elas precisam ser iguais para que a relação seja de igualdade. Vamos continuar? Vamos continuar. Olha só, eu vou pensar no número, beleza? Olha só, pensem comigo. No número 12, beleza? Eu vou escrever o número 12 aqui de pincel preto. 12. Beleza? Está aqui o número 12. Olha só como fica fácil quando a gente pensa dessa forma aqui. Eu tenho o número 12. E agora eu penso aqui, olha, de que outras maneiras eu poderia escrever esse número? A gente poderia escrever o número 12 de muitas formas, utilizando subtração e utilizando adição. Por exemplo, o 12 poderia ser 10 mais 2. 10 mais 2 é 12. Concordam comigo? Concordo. De que outra maneira eu poderia escrever isso, professor? Vamos lá. O 12 poderia ser também 6 mais 6. 6 mais 6 também é 12. Muito bem. Então, 10 mais 2 é 12. 6 mais 6 também é 12. Outra maneira poderia ser, vamos pensar uma subtração. 14 menos 2. Isso. 14 menos 2 também é 12. E outra forma, deixa eu ver, uma mais difícil, 16, pode ser 16 para ser 12, uma subtração, menos 4. 16 menos 12 também é 4. Então, olha só, eu representei o número 12 aqui, olha aqui, ó. 14 menos 2 é 12, 10 mais 2 é 12, 6 mais 6 é 12, 16 menos 4 também é 12. Então, eu representei essa quantidade aqui de diversas formas, olha. Imagine só, teria outras maneiras de eu representar? Ixi, muitas outras vocês poderiam fazer na casa de vocês. E aí eu venho para relação de igualdade. Eu poderia dizer então que 10 mais 2 é igual, tem uma relação de igualdade com a operação, por exemplo, 6 mais 6. Essa relação aqui, ela é verdadeira? Ela é uma relação verdadeira. Olha só, 14 menos 2. 14 menos 2. Ela tem uma relação de igualdade com 16 menos 4? Ela tem uma relação de igualdade.
igualdade. Por que ela tem uma relação de igualdade? Porque quando eu resolvo essa operação, a resposta vai ser 12. Quando eu responder essa operação, a resposta vai ser 12. Quando eu responder essa operação, a resposta vai ser 12. Quando eu responder essa operação, a resposta vai ser 12. Então, no final, quando a gente efetua a operação, a gente vai ver a quantidade. Se a quantidade que tem antes do sinal de igualdade e que tem depois do sinal de igualdade for a mesma, então a relação de igualdade é verdadeira. Beleza? Olha só. Já falei para vocês. Quando do lado esquerdo da igualdade não temos a mesma quantidade que do lado direito, aí nós temos uma relação de diferença e ele tem um sinalzinho para representá-lo. Será que meu apagador vai funcionar bem aqui? Uou, acho que deu certo. Vou apagar aqui rapidinho, só um momento. Nós falamos de relação de igualdade e agora nós vamos falar de relação de diferença. Preparados? Vamos lá. Olha só, o sinal da diferença, ele é um sinal de igualdade cortado por uma reta, beleza? Cortado ao meio, quando eu corto ele aqui ao meio, eu tenho um sinal de diferença, beleza? Vamos aos exemplos que eu trouxe para vocês aqui agora, beleza? Olha só, 2 mais 4, beleza? 2 mais 4. E eu quero saber se há uma relação de igualdade ou de diferença com 3 mais 1. 3 mais 1. Vamos fazer a operação? Então, ó, lembra das bolinhas? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, eu tenho 1, 2, 3 com mais 1, né? E aí nós temos 4. E eu pergunto para vocês, essa operação aqui, ela é igual ou é diferente a essa operação aqui? Aqui eu tenho a quantidade de 6 e aqui eu tenho a quantidade de 4. Então, as quantidades elas são diferentes, logo a relação entre elas é uma relação de diferença e aí eu uso o sinal de diferença. Vamos para mais um exemplo? Vamos lá, me acompanha aí. Olha só, se eu pegar 10 é igual a... Opa, desculpa, eu quero saber a relação, né? 10, qual a relação de 10 com 1 mais 0? Qual a relação de 10 com 1 mais 0? Né? É a pergunta que eu faço. Há uma semelhança ou uma diferença? Aí o que eu faço? Vou para as quantidades. Aqui já está aqui a quantidade é 10. Aqui eu vou precisar resolver. Se eu pegar 1 com mais 0, não é 10. 1 com mais 0 é 1, continua sendo 1. Aqui um elemento neutro, né? E a relação entre eles é uma relação de diferença. E aí eu tenho o sinal. Beleza, galerinha? A nossa aula vai acabando por aqui. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha anotado. E, olha, lembra do exemplo que eu dei aqui no quadro? Maneiras diferentes de eu escrever um número, que você possa escrever também de muitas formas e poder fazer essa relação, né? De diferença e de semelhança. Se você fizer isso, você vai ver. Quando vier na prova, quando vier no trabalho, na atividade, você vai conseguir tirar de letra. Até uma próxima aula. Até mais.